O impacto da produção digital é enorme. Uma parte integrante disso é o meio e a mensagem na comunicação moderna. É visível o quanto a tecnologia de áudio digital mudou a maneira como todos os formatos de mídia são produzidos e distribuídos. Nos últimos anos, a maneira como produtores musicais, engenheiros de áudio e videomakers manipulam e distribuem o áudio mudou drasticamente. Como acontece com a maioria dos outros tipos de mídia, essas mudanças foram viabilizadas pela integração do computador pessoal e hardwares mais acessíveis ao ambiente moderno de produção de som ou audiovisual. Várias formas de produzir e pós-produzir áudio foram inseridas no mercado junto com a acessibilidade de produtos de excelente captação e conversão, sejam câmeras, lentes, microfones, interfaces ou softwares de edição e mixagem. Embora o áudio digital seja um campo de estudo diversificado e complexo, a teoria básica por trás das cortinas não é tão complicada de entender. Em seu nível elementar, o áudio é um processo pelo qual representações numéricas de sinais analógicos são codificadas, processadas, armazenadas e reproduzidas ao longo do tempo por meio do uso de um sistema numérico binário. Assim como as pessoas que falam português se comunicam combinando qualquer uma das 26 letras em grupos conhecidos como palavras, o sistema preferido para um dispositivo digital é o sistema binário. Esse sistema numérico é um meio rápido e eficiente de manipular e armazenar dados digitais, de maneira que um sistema de áudio digital funcione tirando uma amostra do nível de tensão instantânea de um sinal analógico a intervalos específicos ao longo do tempo e convertendo essas amostras em uma série de palavras codificadas que representam digitalmente os níveis de tensão análoga. Uma vez armazenados, os dados podem ser processados e produzidos de uma maneira inovadora, mudando a face da produção de áudio para sempre. O que é amostragem? No mundo do áudio analógico, os sinais são registrados, armazenados e reproduzidos como mudanças nos níveis de tensão que variam ao longo do tempo de forma contínua. O processo de gravação digital, como já vimos, não funciona dessa maneira. Em vez disso, a gravação digital funciona tirando amostras periódicas de uma onda de áudio analógico ao longo do tempo e então calculando cada uma dessas amostras em níveis de tensão à medida que eles mudam ao longo do tempo. Durante esse processo, é tirada uma amostra de sinal analógico de entrada a intervalos distintos e precisamente cronometrados. A cada intervalo, esse sinal analógico é momentaneamente retido enquanto o conversor faz o processo de determinar qual é o nível de tensão com um grau de precisão definido por um sistema de circuitos que pode ser definida entre 16, 24 ou 32 bits. A taxa de amostragem dentro de um sistema de áudio digital é definida como o número de medições periodicamente feitas ao longo de um segundo. Seu tempo de amostragem é o tempo decorrido que acontece entre cada período de amostragem. Por exemplo, uma taxa de amostragem de 44,1 kHz corresponde a um tempo de amostragem de 1 sobre 44.100 de um segundo. Esse processo pode ser comparado a de um fotógrafo que tira uma série de fotos da sequência de uma ação. Quando o número de fotos tiradas em um segundo aumenta, a precisão do evento captado, a taxa de amostragem irá aumentar igualmente até que a resolução seja tão nítida que você pode afirmar que as fotos sucessivas e distintas se transformam em um filme contínuo. Embora existam outros padrões de taxa de amostragem, os seguintes são os mais utilizados em estúdios de produção de áudio profissional ou projetos audiovisuais. 44,1 kHz. O antigo padrão da produção de áudio profissional e de equipamentos de áudio destinados ao consumidor final. Esta taxa é escolhida como padrão do CD, 48 kHz. Inicialmente adotado como taxa de amostragem para aplicações de áudio profissional, que também foi adotado como padrão para uso na produção de vídeo profissional e DVD.
Nosso ouvido percebe uma gama específica de frequências. Dentre elas estão os sons graves e agudos e as intensidades forte e fraco. Todas as vibrações acústicas que saem desses limites não são consideradas como sons para o ouvido humano. Do ponto de vista físico, a audição humana é limitada aos sons compreendidos por aqueles gerados por fenômenos vibratórios que estejam entre a faixa de 20 a 20 mil oscilações por segundo. Ondas sonoras são ondas mecânicas que vibram em uma frequência de 20 a 20 mil Hz, sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano. O som é a sensação que sentimos através da audição pela ação desse tipo de onda. Além disso, a onda sonora necessita de um meio para se propagar, seja gás, líquido ou sólido. Logo, não é possível existir som no vácuo. As ondas sonoras são consideradas ondas de pressão porque se propagam a partir de variações de pressão do meio. Por exemplo, quando um músico toca um violão, a vibração das cordas produz alternadamente compressões e rarefações do ar, ou seja, produz variações de pressão que se propagam através do meio. Chamamos de som grave aquele que é emitido por uma fonte sonora que vibra com baixa frequência e som agudo o que vibra com uma alta frequência. Para entender melhor, basta perceber a diferença entre a voz masculina, grave, e a voz feminina, aguda. Essa caracterização em relação à frequência de um som é chamada de altura. Quando um som possui uma grande quantidade de energia por unidade de tempo e a onda sonora possui uma grande amplitude, dizemos que o som possui uma grande intensidade. Logo, a intensidade está relacionada ao volume do som. Essa intensidade é medida em decibel. Os termos decibel e escala de decibel são usados mundialmente para medir o nível de som. A escala de decibel é uma escala logarítmica em que a duplicação da pressão do som corresponde a 6 decibel no aumento de nível, ou seja, o dobro de volume. É importante entender que o termo decibel pode ter diferentes significados e não tem uma unidade fixa como as relacionadas a voltagem, metro e afins. A unidade de dB vai depender do contexto em que ela é utilizada. Exemplos de diferentes intensidades de som expressas em decibel de nível do som.